Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos. Na aula de hoje nós veremos números racionais. Números racionais são números que podem ser expressos como uma fração. Por exemplo, 4/5 é um número racional. 2,5 ou 2,5 também é um número racional, pois pode ser escrito como uma fração 5/2 ou 5/2. Vamos relembrar das frações. O número que nós colocamos em cima da fração é o numerador e o número embaixo é o denominador. As frações, elas podem ser utilizadas em diferentes contextos para representar diferentes situações. Então, nesta aula nós abordaremos duas dessas diferentes representações, e em outra aula nós abordaremos a terceira. Então, é necessário, e é muito importante, ler e interpretar a situação para saber de que tipo de fração nós estamos utilizando. Então, vamos começar com um exemplo de parte todo, a partir de uma barra de chocolate. Então, se eu dividir uma barra de chocolate, como na imagem que vocês estão vendo, em 5 pedaços iguais, e eu comer 4 deles sozinho, eu terei comido, então, 4/5 da barra de chocolate. Ou seja, 4 pedaços que eu comi, num total de 5 pedaços. Eu peguei uma parte de um todo. Então, em outra representação aqui, o denominador 5 indica em quantas partes iguais a barra de chocolate foi dividida. E o numerador 4, quantas dessas partes eu comi. Tanto o numerador quanto o denominador representam barras de chocolate, ou seja, são pedaços de chocolate. Um outro exemplo similar, se pegarmos metade de uma caixa de lápis que contém 12 lápis. Então, se eu pegar metade de 12, 6. Pegaríamos 6 lápis dessa caixa. E podemos representar isso como uma fração, como está vendo na tela, 6/12. Ou seja, metade. Então, peguei 6 lápis de um total de 12. Metade ela pode ser escrita de diferentes maneiras. Como vocês estão vendo na tela, na fração 1/2 é uma fração que representa metade. 2/4, que representa metade. 3/6 também representa metade. Nós chamamos isso de frações equivalentes, frações que nós escrevemos diferentemente, mas que representam a mesma quantidade. Note no exemplo dos lápis que tanto o numerador quanto o denominador representam quantidades de lápis. Então, eu peguei 6 lápis em um total de 12 lápis. Então, nesses dois casos, nós estamos tratando de uma relação parte-todo, quando tanto o numerador quanto o denominador representam o mesmo objeto. No exemplo anterior, eram partes de chocolate de um total de partes de chocolate. No exemplo atual, quantidade de lápis em quantidade de lápis. Mas percebam um pequeno problema nisso quando falamos de lápis. E se quiséssemos pegar 3/5 da caixa de lápis? Seria possível? Vamos ver um desenho. Desenhei os 12 lápis, está um desenho meio feio, não sei desenhar muito bem, mas acontece. Então, temos os 12 lápis. Quando a gente vai fazer uma divisão em grupos de frações, nós dividimos em partes iguais. Porém, com 12 lápis, não é possível dividir em grupos iguais, de 5 lápis em cada grupo. Então, não é possível, nessa questão de parte todo, de você separar 12 lápis em 3/5. O que acontece é, mesmo com relação à parte todo, é importante verificar o problema, pois a barra de chocolate eu consigo dividi-la de diferentes maneiras. Os lápis, que já são divididos um do outro, é mais complicado, é diferente a forma de pensar. Mas ambos falam de relação parte-todo. Então, da mesma forma, é isso que eu acabei falando mais cedo, é necessário se atentar a que tipo de objeto está sendo dividido na situação. Mas vamos ver uma outra situação completamente diferente, onde, se eu tiver 20 lápis para dividir entre meu grupo de 4 amigos, então, cada um vai receber 20/4, ou 20/4 lápis. Aqui nós estamos usando a fração para indicar uma divisão que será feita dos lápis. E perceba, o numerador, que é 20, está se referindo à quantidade de lápis. E o denominador 4 está se referindo à quantidade de amigos. Então, agora, o numerador e o denominador estão falando de objetos diferentes. Essa é outra situação para o uso de frações. Então, note, esse caso é diferente.
Nós podemos escrever, então, a divisão 20 dividido por 4 como a fração 20 quartos. Ou seja, para reconhecer o uso da fração, é preciso ler e interpretar cada situação. Então, resumindo a aula de hoje, frações podem ser usadas de diferentes maneiras. Dois contextos desses são a relação parte-todo e a relação de divisão. Relação parte-todo acontece quando dividimos uma quantidade, ou um total, em partes menores. Por exemplo, a barra de chocolate. Dividi a barra de chocolate. Peguei pedaços de chocolate. Tanto o numerador quanto o denominador estão representando barras de chocolate. Outra situação é quando eu falo de divisão. Quando eu tenho, por exemplo, dos lápis que eu vou dividir com os meus amigos. Então, o numerador fala da quantidade que será dividida e o denominador da quantidade pela qual ela será dividida. Nós também podemos usar frações para proporções, mas veremos isso em outro vídeo. Por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor ou professora de matemática via Google Sala de Aula ou qualquer outro método que a sua escola tenha adotado. E bons estudos!